Saudações, pessoal de cálculo. Bom, pessoal, continuando a nossa resolução da P1, nós precisamos fazer a letra D da número 1, pessoal. Vamos ver qual é. Vamos retomar aqui. Bom, é a letra D da número 1. Número 1, letra D. Bom, nós queremos domínio, imagem. Bom, domínio, imagem. Precisamos calcular. Bom, deixa eu ver aqui. Calcular a inversa. Bom, além disso, pessoal, precisamos dos gráficos. Bom, os gráficos tanto da F quanto da sua inversa. Ok. E a letra D, pessoal, ela era correspondente a qual função? Y igual. Bom, é uma f de x. Qual era o formato dela? Nós tínhamos 10 vezes um cosseno. Cosseno do quê? Bom, pessoal, aqui nós temos 8x somado com 13. Repare nesta função, pessoal. Bom, repare nela. Bom, temos que estudá-la em suas características, uma a uma. Não vamos fazer isso de uma vez. Veja, eu tenho característica, o x está multiplicado por 8. Ainda estou somando 13 aqui. Então, antes de mais nada aqui, para calcular domínio, a imagem, é interessante nós termos o gráfico já da função. Ele nos dará as informações todas. Mas vamos fazer com cuidado. Inicialmente, vale a pena não graficar a f, mas nós graficarmos uma versão mais simples. Então, o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou estudar o gráfico, pessoal. De que função? Não é da f original. Vamos esquecer essa translação por um momento. E vamos pensar no y igual a 10 vezes cosseno somente, pessoal, de 8x aqui. Então, eu vou colocar aqui 8x. Tá. Pensemos nesta função, pessoal. Bom, ainda parece não muito familiar para nós. Por quê? Estamos acostumados com cosseno de um certo ângulo, não de 8 vezes o ângulo. Então, o que eu vou fazer? Isso que está aqui dentro, esse 8x,
Vamos dizer que é um ângulo W. Vamos caracterizar por uma única variável sem pensar nessa constante. Assim, isso torna a nossa vida muito mais simples. Reparem, se nós fazemos isso, qual é o resultado aqui? Nós teremos o seguinte. Bom, vou colocar aqui. Bom, eu vou dizer que o y está nessa cor aqui. Então, veja, nós teremos y igual, bom, a 10 que multiplica o cosseno de W, pessoal. Não se esqueçam disso. Então, veja, o cosseno de W. Tá. Bom, qual é a outra questão aqui curiosa? Olha essa transformação de variáveis, pessoal. Bom, lembrem-se, não estamos caracterizando essa translação ainda. Daqui um pouco. Estamos pensando primeiro só nesse ângulo aqui. Veja, isso aqui é uma função, pessoal. É uma g de W. É uma função de W, do ângulo W. Y é igual a g de W. Essa função é 10 vezes o cosseno da entrada. Isso aqui, pessoal, já é mais simples fazer o gráfico. Repare. Aqui já está mais simples, pessoal, fazermos gráfico. Bom, vamos pensar, isso é um cosseno. O cosseno, pessoal. Bom, o cosseno, vamos pensar na variação do cosseno. O cosseno, no seu limite superior, ele tende a mais 1. E o seu valor inferior é menos 1. Entretanto, pessoal, eu tenho esse cosseno multiplicado por 10. Então, 10 vezes o cosseno, se o cosseno individualmente varia de menos 1 até mais 1, pessoal, o conjunto aqui, o conjunto cosseno vezes 10, logicamente, é uma quantidade que terá que variar, pessoal, entre 10 vezes menos 1, entre menos 10, e 10 vezes mais 1. Então, vai variar entre menos 10 e mais 10. Bom, agora temos condição de fazer este gráfico aqui, do 10 vezes cosseno de W. Veja, se W aqui é a minha variável, o meu eixo horizontal será W. Então, vamos ao gráfico. Repare, este é o gráfico, pessoal. De qual função? Y é igual a 10 vezes o cosseno de quanto aqui, pessoal? De W aqui. Bom, ok. E lembrem-se,
o nosso W aqui, pessoal, W vale 8x. Bom, tá ok. Então, veja, esta função, então, pessoal, ela é igual 10 vezes o cosseno, só para lembrar, de 8x, já que W vale 8x. Reparem o seguinte, o cosseno, quando ele é zero, vale 10. Na verdade, o cosseno, quando o valor do cosseno é 10, é em W igual a zero. Aqui em W igual a zero. Bom, W igual a π sobre 2. Bom, atinge o valor do vale, que é negativo, aqui em π. Volta a zerar o cosseno em 3π sobre 2. Bom, e após 2π, volta até o valor quando era W igual a zero. Aqui, pessoal, em 2π, repete o valor 10. Bom, isso aqui é extremamente interessante. Porém, há um detalhe, pessoal, que é o seguinte. Nós temos aqui, na nossa função original, o 8x, ele não está sozinho. Você tem somado 13. E aqui há um detalhe super importante. Aqui vamos até outra lousa. Eu quero mostrar esse detalhe a vocês. Que é o seguinte, pessoal. Vamos pensar no cosseno de um ângulo. Eu estou pensando aqui, cosseno de θ. Bom, veja, se eu tenho, imagina que eu tenho y igual a um cosseno de θ, pessoal. Veja, eu posso, ao meu cosseno, lembrem-se, isso é uma função periódica. Veja, se eu tenho cosseno de θ, a função ela é a mesma. Se eu somar o meu θ, um ciclo, o equivalente a um ciclo em ângulo, que é o quê? 2π. Mas, pessoal, não é só isso. Veja, se eu quiser, eu posso deixar passar 2 ciclos. Cosseno de θ mais 2 ciclos. Então, aqui, eu vou deixar passar 2 ciclos. 2 vezes o valor de um ciclo. 2π. É a mesma função, pessoal. Veja. E eu posso ter aqui, pessoal, olha que interessante, quantos ciclos eu quiser. Então, repare, eu posso ter aqui cosseno de θ mais, eu posso ter menos 2 vezes 2π, eu posso ter 0 vezes 2π, eu posso ter 32 vezes 2π, eu posso ter qualquer número inteiro vezes 2π, pessoal.
Então, eu deixo indicado aqui, eu posso ter K vezes 2π. Qualquer K inteiro, que seja um número inteiro negativo ou positivo, passando até por zero, pode ser -1, -2, 0, pode ser 1, pode ser 2, o que você quiser, desde que o K pertença ao conjunto dos inteiros. Aqui. Opa! Agora já temos uma pista de como tratar essa translação aqui, pessoal, requisitada no nosso exercício. Por quê? Essa translação é de 13. Vamos pensar sobre o valor, esse valor 13. Raciocinemos aqui. Bom, eu vou pensar agora nesse número, 13. Bom, eu quero saber sobre esse número aqui, 13. Por quê, pessoal? Esse 13, ele pode ser talvez um múltiplo aqui de 2π. Não é a rigor. Se nós considerarmos, veja, vamos considerar π aproximadamente 3,14. Se nós fazemos isso, pessoal, o que acontece? 3,14, vamos ver quantas vezes nós temos que multiplicá-lo. Bom, aqui nós temos 2π. 2π, pessoal. Agora não é simples, não. 3,14 vezes 2, vamos ver o 2π. 2π dá aproximadamente 6,28. 13, pessoal, 13 é mais do que 2 vezes esse número. Bom, mas está próximo ali. Então, vamos colocar aqui 2 vezes 2π. Bom, quanto dá, pessoal? Aproximadamente 2 vezes 2π vai dar um valor aí aproximado de 12,56. Melhorou, pessoal. Agora melhorou. Por quê? Esse número aqui, ele é mais próximo de 13. Veja, está mais próximo aqui do 13. O 13, se nós considerarmos essa aproximação, o nosso 13, olha que interessante. Ele vai valer aproximadamente esse valor 12,56, que é 2 vezes 2π mais o que falta, pessoal? Se você subtrair 13 de 12,56, a quantidade que falta aqui é 44. 0,44. Olha que interessante, pessoal. Isso é curioso.
agora já estamos em condições de tratar o nosso problema. Bom, vamos a outra lousa. Então, vamos aqui. Ok. Vamos pensar agora na nossa função original. Porque, veja, a função original é o quê? Y é igual 10 vezes o cosseno de 8x, que é o W, mais 13. Bom, mas não vamos colocar o 13 de uma só vez. Não vamos. Vamos somar antes. Vamos analisar y é igual. Vamos colocar aqui cosseno de 8x mais 2 vezes 2π. Bom, veja, eu ainda não coloquei o nosso 13. E repare, esse y, pessoal, eu só fiz, é o nosso cosseno de W. Vamos até colocar em vermelho, porque a nossa curva é vermelha aqui. Bom, aqui então é um cosseno de W mais 2 vezes 2π. Veja, eu não estou analisando a nossa função exata do exercício. Por quê? Eu coloquei W somando 2 ciclos. Isso é a mesma coisa que o cosseno, pessoal. Que o cosseno somente do ângulo W. Eu tendo W ou deixando passar um múltiplo de um ciclo, um múltiplo inteiro de um ciclo, aqui eu deixei passar 2 ciclos, que equivale a 12,56. É a mesma coisa de W. Essa é propriedade do cosseno, pessoal. Eu deixei passar um múltiplo inteiro de um ciclo, 2 vezes um ciclo, eu tenho cosseno de W do mesmo jeito. Então, essa função não é a função do exercício. Essa função aqui, pessoal, cosseno de W mais 2 vezes um ciclo, é esta função aqui, pessoal. É a mesma. Então, eu posso dizer que essa curva, ela é 10 vezes o cosseno de W, tendo se passado, pessoal, 2 ciclos. Vou colocar de outra cor aqui, 2 vezes 2π. É a mesma curva. Olha que interessante, pessoal. Bom, tá ficando curioso isso daqui. Agora sim, nós vamos pensar, nós estávamos deixando passar só 2 ciclos. E não muda a curva do cosseno, pessoal. Agora, nós queremos o valor 13, que é 2 ciclos mais alguma coisa, pessoal. Então, olha que curioso. Agora, não quero deixar passar só 2 ciclos. Eu vou deixar passar, além dos 2 ciclos, esse pedaço aqui, pessoal, que falta para inteirarmos o valor 13. É isso
que nós vamos fazer. Então, veja. Aqui, bom, ok. Então, veja. Olha que curioso aqui. Esse cosseno aqui, pessoal, eu deixo passar 2 ciclos, eu tenho o mesmo cosseno. O mesmo. O mesmo perfil de onda. A mesma harmônica. Agora não. Vejam o que eu vou fazer com esta função. Eu vou arrumar a lousa. Ctrl C, Ctrl V. Vamos arrumar a lousa. Eu quero que vocês fiquem atentos ao que nós vamos fazer agora. Bom. Tá, eu vou Ctrl C, Ctrl V. Tá. Bom. Tá. Bom, pessoal, aqui eu preciso fazer uma coisa que é a seguinte. Veja. Se você deixa passar um determinado número de ciclos, o seu cosseno, ele não é alterado. Não se altera. Não se altera. É isso que eu quero mostrar a vocês. Bom, então aqui, repare. Bom, eu tô deixando, pessoal, veja, eu vou deixar aqui, bom, só fechar um parênteses aqui, mas vou fechar este parênteses também. Ok, estamos prontos agora. Veja, eu tendo cosseno do ângulo 8x é a mesma coisa que ter o cosseno do 8x e deixar passar um número de ciclos aqui. 2 ciclos apenas. Agora não, pessoal. Veja, eu ter w no cosseno ou w mais 2 vezes 2π dá no mesmo. Dá no mesmo. Vale esta igualdade aqui. Agora não, pessoal. Além dos 2 ciclos, eu quero somar 0,44. Então, eu quero acrescentar 0,44. Por quê, pessoal? Por qual razão? Esse número aqui, lembrem-se, este número é o nosso 13, pessoal. É o nosso 13. Lembrem-se disso. Então, veja, eu estou somando ao W. É a mesma coisa, eu pego o W aqui, na realidade, olha que interessante, W mais 2π, bom, eu ter aqui W mais 2π é trocar 6 por meia dúzia. Bom, da perspectiva do resultado do cosseno, W mais 2π, você tem W mais 2π ou tem só W,
é a mesma coisa para o resultado do cosseno. Dá no mesmo, pessoal. Então, veja, eu deixar passar W mais 2π é o mesmo efeito do W individualmente. É o mesmo efeito. Então, veja, no seu cosseno de W, se eu somar, bom, eu tenho W mais 2π, é o mesmo efeito do W. O que está mudando aqui? Para dar o nosso 13. É só esse 0,44. Então, pessoal, o efeito aqui, notável, na curva, a translação que eu tenho que enxergar neste exercício aqui, é a translação no valor de 0,44, pessoal. Por quê? 2 ciclos mais 0,44 é o nosso 13. Bom, e W mais 2 ciclos é o mesmo efeito no valor do cosseno que o W. Então basta, pessoal, eu olhar o efeito do cosseno do ângulo W somado só com 0,44. É isso que nós temos que fazer. Olha que interessante. Então, pessoal, veja. Desta curva para a curva do exercício, é só uma translação, pessoal. Eu vou desenhar aqui agora a translação. Bom, eu vou desenhar a curva aqui. Bom, vamos desenhar a curva transladada, pessoal. Bom, aqui deu meio errado. Bom, não é muito simples desenhar à mão. Realmente, bom, dá muito trabalho, pessoal. Mas veja, o que eu desenhei aqui, pessoal? Bom, o que eu desenhei essa curva azul? Veja, a curva vermelha, pessoal, é 10 vezes cosseno de W mais 2 ciclos. A curva vermelha. Essa curva azul, pessoal, ela é 10 vezes cosseno de W mais 13, pessoal. Mais 13. Mas veja, como? Bom, o que nós raciocinamos aqui? Vamos até apagar o 13. 13 vale quanto? Vou colocar de outra cor para nós. Bom, vamos deixar indicado 13 é aproximadamente 2π mais 0,44. Então, veja, aqui é 2 vezes 2π mais 0,44, pessoal.
Isso é super importante. Olha que interessante aqui. Então, veja, é o cosseno de W mais 2π mais uma translação. Quando é positivo aqui, a curva vermelha é esse 10 cosseno de W mais 2 vezes 2π. Você transladou de 0,44, mas com um sinal positivo. É para a esquerda, pessoal. Então, você pega a curva vermelha e translada para a esquerda. É isso que você faz. Então, veja. Se aqui você atingia mais 10 em W igual a 0, agora você atinge o valor mais 10 em W. Está para a esquerda do W igual a 0. Então, esse valor aqui é W igual a menos 0,44, pessoal. Esta é a curva. Bom, para visualizarmos ela melhor, vamos aqui. Olha, agora estão mais bonitas as curvas. Então, aqui, só caracterizando. O nosso W aqui, pessoal, vale 8x. 8 vezes x. Só para nos lembrarmos, W vale 8x. Não tem problema deixar o gráfico assim. Você já disse que o seu eixo horizontal é 8 vezes os valores de x. A curva sem a translação, então, é 10 vezes cosseno. Bom, tá certo. A curva vermelha é 10 vezes o cosseno de W. De W. Que é a mesma coisa, pessoal, que 10 vezes cosseno de W mais 2 vezes 2π. Bom, e a curva azul, pessoal? Nossa curva azul é a curva do exercício. Ela é 10 vezes cosseno de W. W vale 8x. Vou até colocar aqui. 8x mais 13. Bom, é isso, pessoal. Então, veja, este é o gráfico da função azul. Está no eixo horizontal 8 vezes x, mas não tem problema. Lembrando, esse x aqui é menos 0,44. Agora, pessoal, vamos ao que o exercício pediu. Bom, é o domínio da função azul aqui. Domínio. A função existe para todos os valores de x, seja negativos, 0 ou positivos indo para mais infinito. Então, veja, pessoal. O domínio aqui é os reais. Domínio é os reais, pessoal. E a imagem, pessoal? Quanto que é a imagem? Ora, pessoal, nossa função, ela assume valores de menos 10 até valores aqui
mais 10. Então, veja, a imagem, pessoal, f de D é no intervalo fechado menos 10 a mais 10. Bom, temos a domínio, temos imagem, o gráfico da função e a inversa, pessoal. A inversa é algo curioso aqui, pelo seguinte: não existe inversa neste caso, não existe. Reparem o porquê disso. Eu vou traçar uma reta horizontal aqui. A nossa função é a curva azul, pessoal. Veja, tracei uma reta horizontal. O que nós observamos agora? Quando nós interceptamos a reta horizontal com a curva da nossa função, nós reparamos que essas curvas se interceptam em mais do que um ponto. Se existe uma interseção em mais do que um ponto, significa não existe inversa. Não existe. Você diz que não existe a inversa, pessoal. Bom, é isso. Terminamos a número 1, letra D. Agora, pessoal, bom, é possível, olhando este gráfico, fazer a número 2, letra F. Vejamos. Vejamos por quê. Vamos para uma outra lousa. Bom, então veja, terminamos a número 1, vamos até a número 2. Bom, a 2AF é a letra F da 2 que nos diz o seguinte: nós queremos calcular o limite. Bom, eu não me recordo muito bem o que eu vou fazer. Eu não me lembro se tende a mais ou menos infinito. Eu acho que é para menos infinito, tá? Então veja, estamos aqui. O que pedia a letra F? É o limite quando x tende a menos infinito da nossa função, 10 vezes o cosseno de 8x mais 13. Bom, agora, pessoal, para avaliar o valor desse limite, é só olhar o gráfico. Bom, vamos analisar. É a curva azul, pessoal. Aqui é o seguinte: se você tende... Bom, aqui não está muito interessante. Essa imagem aqui... Eu vou fazer o seguinte aqui. Tá. Eu vou aumentar aqui
para 3.000. 3.000. Ok. Aqui melhorou um pouco. Olha que curioso, pessoal. A nossa função é essa curva azul. O eixo horizontal, tudo bem, é 8x, pessoal. Mas veja, se eu caminhar para x indo para menos infinito, eu estou caminhando para w indo para menos infinito também. Vamos caminhar para menos infinito aqui. O que acontece com o nosso cosseno, pessoal? Ora, o cosseno, o que vai acontecer com ele? Ele vai se manter oscilando. Você pode crescer tanto quanto você queira. O cosseno, bom, aqui, ele nunca vai parar de oscilar, pessoal. Na prática, você pode caminhar para menos infinito aqui, essa curva não tenderá para nenhum valor específico. Não importa o quanto você cresça, você tenda ao x para menos infinito. Então veja, não existe uma tendência, de fato. Se não existe uma tendência, você diz o seguinte: aqui não existe o valor desse limite. Simplesmente aqui não existe. E pronto, pessoal. Acabamos de fazer a letra D da número 1 e a F da número 2. Bom, vejo vocês no próximo vídeo, aonde calcularemos os limites remanescentes da questão número 2, pessoal. Bom, até mais. Tchau.